A turma mais próxima do ex-presidente Bolsonaro, esses articuladores, interlocutores junto à Casa Branca, estão esperando que Donald Trump dobre a aposta após a condenação, se vier de fato, do Supremo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles consideram que o julgamento são favas contadas, seja com uma decisão agora ou uma decisão depois. Se o ministro Fux pedir vista, eles acham que só vai ter um resultado adiado. Mas eles não acham que vai ter alguma mudança em relação a essa condenação provável do ex-presidente. Então, eles estão concentrando esforços nessa expectativa de que Trump dobre a aposta, que venha, mais sanções, aí sim, lei Magnitsky para os demais ministros da primeira turma, e quem está acompanhando e junta papel e junta documentação me diz que não é da noite para o dia, então não é achar que votou o ministro Dino na terça-feira, dia seguinte, Magnitsky. Ministro Fux, dia seguinte, não é assim. Mas que após o julgamento, os ministros da primeira turma que votarem pela condenação do ex-presidente Bolsonaro, eles esperam que o sinal verde do Departamento de Estado, da Casa Branca, seja Magnitsky para geral na primeira turma. E aí eles fazem até uma leitura de que isso não atrapalha o que eles consideram uma articulação, um caminho aberto com outros ministros da corte que não estão na primeira turma. O que mostra, aí eu já entrando, isso aqui é o fato na análise, que eles estão preocupados em manter portas abertas de diálogo com integrantes da corte. Aí eles citam o ministro Barroso, eles citam o ministro Fachin, eles citam o ministro Gilmar Mendes, além de os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, que eles dizem acreditar que seriam ali votos favoráveis em eventuais discussões no plenário. Então, o ministro André Mendonça e o ministro Castro. Só para dar aqui alguns exemplos. Então, esse é o primeiro ponto, lei Magnitsky para os demais ministros da primeira turma. E aí, o segundo ponto, que eu considero muito grave, se isso de fato estiver sendo cogitado, como eles me dizem que está, que é mais tarifas para o Brasil e até um embargo ao Brasil. Eles me dizem, esses interlocutores de Bolsonaro, que eles, se forem chamados a opinar, que estão defendendo que isso não aconteça, mas sim a Magnitsky, até por esse motivo que eu acabei de falar. Mas que a decisão é de Trump, que Trump é imprevisível, mas é muito impressionante, porque tudo isso está acontecendo por causa dessa articulação. É só por causa disso. Então, assim, você não tem como prever o que o Trump vai fazer, mas o Trump vai fazer porque o objetivo é garantir que o Bolsonaro saia livre desse processo todo de tentativa de golpe de Estado. Então, só para fechar, essa é a grande expectativa desse núcleo central ali, crucial, do ex-presidente Bolsonaro. E aí tem a via política, que é anistia, como eu já contei aqui. Para amanhã, eles estão às voltas, ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante, às voltas com um texto, como ele já me disse, para apresentar na reunião de líderes sobre anistia. Então, são algumas frentes nas quais eles estão trabalhando. Só para não deixar de tocar nesse tema, André, sobre as duas coisas, a aplicação de mais Magnitsky, me parece que já existe um consenso internacional, inclusive de gente que participou da autoria dessa legislação dos Estados Unidos, que ela está sendo mal aplicada no Brasil. Ela está sendo aplicada, mas mal aplicada. Não é o caso, o ministro Moraes não se enquadra nos termos dos condenados nessa lei, que já tem pelo histórico todo, de forma alguma. E isso pode render algum respiro internacionalmente, talvez na construção de alternativas, inclusive financeiras e tudo mais. Quer dizer, tem alguma coisa ainda que ainda pode acontecer em relação a evitar os efeitos piores da lei Magnitsky, que mesmo assim ela continua sendo a arma. E a outra história do embargo, além de ser um absurdo, uma articulação internacional com brasileiros torcendo para que haja um embargo contra o Brasil, ou seja, um embargo, um bloqueio econômico total ou dentro dos limites que ele possa acontecer contra tudo quanto é exportação do Brasil, inclusive com a imposição eventual, talvez pela força desse embargo, né? Mas a ideia do embargo, a gente tem que pegar aonde que ele acontece, o que os Estados Unidos já conseguiram com isso. Como porque funciona, a ideia né? era o quê? Mudar o regime, mudar então quem está mandando no Brasil. Vamos lembrar, há mais de 70 anos o embargo econômico contra Cuba, que não conseguiu mudar o regime. Muito antes, pelo contrário, deu a Cuba
a melhor desculpa para dizer por que não consegue abrir o país. Não conseguimos abrir porque o país é vítima, alvo de um embargo ilegal dos Estados Unidos. E aí você pode discutir todas essas desculpas do regime cubano e tudo mais. Mas que, de fato, o embargo não alcançou os objetivos desejados, não alcançou. O próprio Irã, que não sofre um embargo total, o Irã dos ayatollahs, mas sofre um bloqueio em boa medida das suas exportações, sua capacidade de negociar seu petróleo no mercado internacional e tudo mais, tampouco há o enfraquecimento visível e considerável. A Rússia, com todas as sanções contra ela, tem conseguido vender, não apenas, a gente vai falar disso, eu imagino, ao longo do programa, está lá o Putin reunido com Xi Jinping, com Narendra Modi, muito graças ao impulso dado por Donald Trump. Você dá munição para os opositores. Claro, você acaba alimentando a oposição, a ideia de você ter relações melhores com os Estados Unidos. E o Brasil, eu sempre repito isso, tem todo o interesse em ter relações melhores com os Estados Unidos, relações comerciais. Os dois países têm muito a lucrar com isso, relações culturais, trocas e tudo mais, tem tudo a lucrar. Portanto, é uma articulação, uma artimanha que acaba atrapalhando os melhores resultados de uma ampliação das relações entre os dois países. Isso aqui é impressionante. Mas esse é o objetivo. É isso. Não, o objetivo, esse é o efeito colateral, na verdade, porque se você olhar as tarifas, quando nós fomos informados das tarifas, a primeira leitura é óbvia. Como assim? Isso vai implodir as relações. Mas a articulação foi feita. Então, o que eles esperavam? Se Trump é, como todos sabemos, um personagem imprevisível, tudo pode acontecer. Então, achar que não vai ter uma reação de um presidente que já tarifou, que já sancionou, e como a gente falava agora há pouco aqui, Merval e eu, ele está muito preocupado, ele está muito... Não sei se é preocupado, mas ele está muito atento ao que está acontecendo. Para esta semana, tem visita programada de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo à turma de Trump, Departamento de Estado, Casa Branca, para saber como serão os próximos passos do julgamento. Então, imagine você, que a maior potência do mundo está preocupada com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal do Brasil.